Olá, estamos aqui com o programa Família Direto ao Ponto, que é trazido pelo Ministério da Família aqui do UNASP de Hortolândia. Meu nome é Paulo e estamos com uma nova convidada. Estamos aqui com a professora Ana Kelly. Tudo bom, Ana? Oi, Paulo, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho, nessa sequência com a professora Ana Kelly, um pouquinho sobre adolescentes e pais, como que a gente pode melhorar esse relacionamento. E vamos começar tratando aqui com uma pergunta bem objetiva. Adolescente é um problema? É difícil mesmo para os pais? Olá para você também de casa. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto que a maneira como a gente lida com ele vai trazer mais ou menos problemas. Porque a adolescência pode ser sim um problema. Isso depende muito da maneira como eu vejo o termo adolescência. Isso também depende da maneira como eu vejo esse momento. Olha só, quando o indivíduo começa ali na puberdade a sofrer os efeitos dos hormônios, isso não é só uma questão relacionada ao corpo. Nem só relacionada à genitália, nem só relacionada às características sexuais secundárias de cada um, dos meninos e das meninas. Isso também afeta o cérebro do adolescente. A gente não pode ignorar isso aqui. E aí, quando isso afeta o cérebro do adolescente, ele vai procurar o que é mais característico de todo ser humano. Ele vai procurar a sua identidade. E olha, ele está saindo de uma identidade que é alocada dentro do pai e da mãe, da casa, dos seus responsáveis, e vai buscar a identidade que é dele próprio, que ele vai consultar para poder enfrentar a vida. Então, olha só, ele está fazendo uma mudança. Se eu quiser que essa mudança aconteça como se nada tivesse acontecendo, é como eu falar assim, ó, vou mudar você de casa, Paulo, vou tirar você de Hortolândia, vou mudar você para Minas Gerais, você vai continuar vivendo tudo que você faz diariamente como se nada tivesse acontecendo. É inviável. É inviável. É inviável. Então, quando a gente pensa em adolescência, ela pode se tornar um problema. E isso depende do perfil do pai, isso depende do perfil do adolescente, isso depende de quão preparado você está para encarar o que está acontecendo. Mas aqui vai dois pontos muito importantes. Ponto número 1, é preciso planejamento. Se eu tenho planejamento para fazer uma mudança de casa, uma mudança de móveis, imagina para você passar com alguém que você ama por uma mudança de identidade. Cada um vai reagir a isso de uma forma. E a gente precisa lembrar que, nesse momento, o adolescente ele está passando por isso sem estar com toda a sua estrutura cerebral pronta. Nosso cérebro é dividido em setores. E o gerente do nosso cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal, essa região aqui da frente, ele é responsável por muitas coisas fundamentais, como, por exemplo, o controle dos pensamentos, dos impulsos, a capacidade de você esperar algumas gratificações, a capacidade de você se flexibilizar às coisas. E nos meninos, isso só fica pronto lá por volta dos 20 anos. Nas meninas, costuma ser um pouco antes, mas tudo isso depende do ambiente e também um pouco dos aspectos genéticos. Então, imagina, o pai está passando por uma baita mudança dentro de casa, a mãe também, mas o adolescente está passando por isso. E ele está passando por isso com um contexto e uma ferramenta cerebral que ainda não está completamente pronta. Então, eu diria o seguinte, todo mundo está trabalhando nessa mudança. Pai, mãe. Mas o pai que pretende passar por isso sem planejamento, ou que pretende, em toda crise, começar a dizer assim, ai, meu Deus, para que eu fui ter filho? Ou no primeiro problema que tem, começar a reclamar e a gritar dentro de casa como quem desabafa com o filho, o pai está deixando de ser o esteio daquela casa ali. É verdade. Então, olha, uma família cada um tem sua função. A função do pai e mãe, do pai e da mãe, é ser o ambiente seguro para que essa mudança se opere com a mínima insegurança, com a menor insegurança possível. Sim. Então, assim, não dá para, de repente, você olhar para a situação como pai e dizer assim, ai, que saco. Gente, adolescente é muito chato. E alguns ainda falam na frente do filho. Aí, realmente, o que já é inseguro, o estado de mudança, encontra os gestores desse processo muito mais inseguros ou ainda reclamando da situação. Então, a primeira coisa, olhe para a adolescência do seu filho, respire fundo e diga assim, isso aqui é meu, é o processo do meu filho, isso aqui é a minha família, e eu vou trabalhar aqui até passar, até a gente encontrar o melhor termo. É verdade. Nós estávamos discutindo em classe, eu e a Ana Kelly estamos fazendo a faculdade aqui do UNASP de Psicologia juntos,
justamente isso, que uma das áreas que tem de suma importância é uma das que nós menos nos preparamos, que é de ser pais. Nós estudamos pouco para isso, nós lemos pouco para isso. De maneira geral, a gente não se prepara tanto, e a adolescência é uma das fases piores, justamente porque o adolescente está buscando essa identidade que a gente acabou de dizer. Nós vamos estudar um pouquinho mais e discutir um pouquinho mais sobre esses assuntos. Fica com a gente nos próximos episódios, que você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.